E o candidato Wesley Tomás, da coligação Avança Itaituba, foi sorteado primeiro. Por isso estamos recebendo eles aqui no nosso estúdio. Candidato, muito obrigado por sua presença. Boa tarde, Wellington. Quero dar um abraço ao Fleury, à minha amiga Andréia e a todo o povo itaitubense que vai nos acompanhar agora nesse bate-papo aqui para a gente poder falar sobre uma nova Itaituba. Tá certo. Candidato, o senhor se elegeu vereador e se elegeu deputado com um discurso em defesa da legalização do garimpo. Mas agora nós estamos numa campanha para prefeito e as demandas são muito maiores. Nós temos, por exemplo, a coleta de lixo e a data para o município construir o seu aterro sanitário venceu no dia 2 de agosto passado. Nós temos também ainda a questão de esgoto, nós temos também a questão de a desorganização na ocupação dos espaços públicos, muita gente construindo onde não é para ser construído. Nós temos a questão da água também, que atende menos de 10% da população de Itaituba. Eu lhe pergunto, como é que o senhor pretende resolver essas demandas caso o senhor seja eleito? Obrigado, professor. Bom, a defesa, eu nasci para a política através da defesa da mineração, do garimpo, venho do Criporizinho, minha família mora no garimpo do Criporizinho. Enquanto vereador, o vereador Wesley sempre foi combativo, sempre foi atuante nessa questão de defender essa atividade que todo comerciante sabe da importância que tem para o nosso município. Viramos deputado em 2022, continuamos a nossa defesa de defender da importância de legalizar e etc. Temos muito a avançar nessa pauta. Porém, é uma pena porque Itaituba, nos últimos 7 anos, imagine você comerciante, imagine você garimpeiro, nós arrecadamos mais de 300 milhões de reais através do Imposto do Ouro, de 2017 a 2022, e pouco foi feito para incentivar a legalização dessa classe que sofre tanto, abandonada pela atual gestão. Imagina você, garimpeiro, saber que na Secretaria de Meio Ambiente só tem apenas 31 colaboradores com a folha de pagamento inferior a 120 mil reais, enquanto no gabinete do prefeito tem um triplo de colaboradores e você tem uma folha de pagamento de mais de 200 mil reais. A questão ambiental, ela é prioridade no nosso governo, tanto quanto trabalhar para dar legalidade aos nossos garimpeiros. Itaituba perdeu prestígio a nível de governo do estado, a nível de governo federal, porque pouco fez. Ano passado, o governo do estado fez uma doação de mais de 6 milhões, foram 10 caminhonetes, vários equipamentos para ajudar a Secretaria do Meio Ambiente a legalizar o garimpeiro, mas até semana passada as viaturas estavam todas escondidas ou guardadas numa Secretaria de Agricultura, porque a Secretaria de Meio Ambiente só tem um motorista. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, ela precisa ser estruturada para o tamanho da importância dessa atividade para o nosso município. E, evidentemente, teremos um grande desafio, mas eu conheço a pauta e tenho a boa vontade, defendi o garimpo quando era vereador, defendi o garimpo quando, atualmente, estando deputado, e certamente prefeito, nós teremos muito mais força para trazer a legalidade para o garimpeiro e de incentivar. Essas operações só vão deixar de acontecer quando o garimpo estiver legalizado. E para isso a prefeitura também tem que fazer sua parte e a classe garimpeira e ao comerciante local que tem esse impacto direto, vocês podem contar com o próximo prefeito W70, que não vai faltar disposição para a gente correr atrás dessa bandeira de luta e dar mais tranquilidade para o nosso comércio, para o nosso garimpeiro. Lembrando que quando eu falo de legalizar, professor, eu falo dentro das áreas que são permitidas por lei ter atividade. Certo. Boa parte dessas demandas que a gente colocou, candidato, para você nessa pergunta inicial, por exemplo, a questão da coleta de lixo, a questão de esgoto, a questão de água tratada para a população, a questão do ordenamento urbano, elas dependem de recursos da esfera estadual e da esfera federal. Como deve ser essa sua interlocução, já que o senhor é de um partido adversário, tanto no governo do estado quanto no governo federal? Então, eu tenho muita tranquilidade sobre essa pauta. A questão da coleta de lixo é uma realidade que está muito aquém. Itaituba, o cidadão itaitubense merece
uma coleta de lixo mais organizada, você não encontra lixeiros na rua e dentro do nosso governo, eu acredito que uma boa alternativa é a gente fazer a terceirização da coleta de lixo. A população, independente de a prefeitura fazer ou uma empresa responsável para fazer a coleta de lixo, o que a população quer que o serviço seja de boa qualidade. Essa questão do lixo, do saneamento e tantas outras coisas é um problema que o nosso município enfrenta. Eu quero, antes de responder sua pergunta, fazer um comentário. O governo fake news, que é a Star, que diz que tem que continuar, que esbraveja em todos os cantos da cidade, que foi o governo que mais fez asfalto. E aqui eu fico imaginando aquelas pessoas, eu vou cumprimentar a dona, vou até salvei o nome dela para não fazer o cumprimento, porque eu a visitei, a dona Irá, do bairro da Liberdade. Ela disse para mim, Wesley, foi a maior alegria da minha vida quando o asfalto chegou na minha porta. Igual o caso da dona Irá, tem o caso também da que mora uma moradora do Bela Vista, dona Socorro. Foi a alegria da vida dela quando o asfalto chegou na casa dela. Só que ela disse que foi a maior tristeza da vida dela quando começou a chover. Porque nós tivemos muito asfalto nos últimos 8 anos, mas um asfalto irresponsável, um asfalto sem planejamento, um asfalto que levou o alagamento para a nossa cidade onde não tinha alagamento. Então, o que adiantou fazer muito asfalto sem o devido cuidado, o devido zelo, o devido estudo de viabilidade se aquelas casas não iriam alagar? Quantas famílias hoje sofrem com alagamento que não sofriam antes? Resumindo, professor, herdaremos um novo problema, mas de cabeça erguida nós teremos que cuidar da nossa drenagem para tirar esse problema de tantas famílias que estão sendo prejudicadas por um governo que foi irresponsável. Um governo que em 8 anos foi o governo que mais recebeu recursos de toda a história dos prefeitos e, infelizmente, não criou um padrão de desenvolvimento para a nossa cidade. Respondendo sua pergunta, eu me recuso a acreditar que o governador ou que o representante do governo federal deixe de enviar recurso aqui para Itaituba, porque não é o prefeito dele ou não, de estimação, sei lá, que vai perder a eleição se Deus quiser. Eu acredito que o compromisso do governo do estado, o compromisso do governo federal é com a sociedade, é com a população. E eu, enquanto prefeito, vou estar buscando recursos sim para o governo federal, vou estar buscando recursos sim para o governo do estado, para que Itaituba possa melhorar. Independente do meu partido ou da minha identidade, da minha ideologia, que sempre fui conservador, sempre me mantive com a direita, mas a partir do momento que a gente vira prefeito, nós somos prefeito dos dois lados dessa polarização. Então, nós vamos ser prefeito de toda a população de Itaituba e me recuso a acreditar que o governador ou que o representante do governo federal vai se furtar de mandar recursos para atender os nossos projetos, que vai avisar a melhoria da nossa cidade e do nosso povo. Certo. Voltando à questão da terceirização da coleta de lixo, candidato, tem a questão também de você fazer a coleta seletiva de lixo, isso também é um avanço. E outras administrações já tiveram a coleta de lixo terceirizada aqui em Itaituba, mas alguns tiveram problemas por conta dos contratos que não foram honrados. A gente viu agora recentemente em Belém, o prefeito Edmilson Rodrigues teve problemas com as empresas que faziam esse trabalho e a cidade ficou tomada pelo lixo. Eu volto a lhe perguntar, o senhor pretende, caso seja eleito, terceirizar esse serviço? Professor, pretendo. Você citou 2 prefeituras que deu errado, mas tem mais umas 50 no Brasil, grandes centros que deram certo. Itaituba é um município rico, nós temos uma arrecadação histórica nos últimos anos e é muito melhor você contratar alguém, terceirizar e cobrar a boa prestação de serviço, até porque dinheiro não vai faltar para fazer o pagamento. E quando você está terceirizando, você garante também a contratação da mão de obra local. Como que o prefeito vai cobrar dele mesmo uma má prestação de serviço? Então é muito melhor você terceirizar e você colocar ali dentro dessa programação condicionantes para que a empresa possa executar e dar uma melhor prestação de serviço para o nosso povo. Eu acredito na terceirização de alguns setores e eu tenho mais exemplos de terceirização de lixo que deu certo do que o que não deram. Belém do Pará não deu certo e não queria dar, porque quando você coloca um prefeito do PSOL, é impossível dar certo. Tá. Olhando o seu plano de governo, no capítulo da educação, candidato, está lá escrito que você pretende construir escola cívico-militar.
essa é uma política que está sendo feita em São Paulo, mas aqui no estado do Pará, o governador Helder Barbalho ainda não falou nada sobre essa política. Dependeria também de recursos do Estado e do recurso da União. O senhor cita também a questão de implantação do ensino integral. O município hoje já tem algumas escolas que estão implantando o ensino integral, mas ainda com um percentual pequeno, se eu não me engano, são 25% só dos alunos. Esse projeto o senhor vai implantar? Como é que o senhor vai implantar o ensino integral nas escolas e essas escolas cívico-militar, candidato? Eu quero conversar com os pais. Chame seu filho, pergunte para ele, caso ele estude em alguma escola em tempo integral, pergunte para ele agora se a escola está dentro daquilo que ele espera para você poder passar 7 horas numa escola. Estão usando o nome do programa, Escola Integral, mas as nossas escolas estão muito aquém ainda da nossa realidade. E certamente a educação, pelo tamanho de repasse que recebe, que são mais de 200 milhões ano, eu acredito que a gente pode entregar uma escola mais moderna, tudo modernizou. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia. E nas escolas, a tecnologia chegou? Os nossos alunos, têm vontade de ir para a escola? 15, 20 anos atrás, a gente já tinha dificuldade para estudar, imagine agora com tanta tecnologia. Eu acredito que a gente tem que investir, nós temos que melhorar as nossas escolas, os nossos espaços, para que os alunos, de fato, consigam ter mais qualidade para participar do tempo integral. E na educação, professor, nós vamos além disso. Eu não posso deixar de falar da valorização dos nossos professores. É inadmissível Itaituba, a maior cidade da região do Tapajós, a mais rica de todas, professores do Trairão, Jacareacanga são melhores pagos, melhores valorizados do que Itaituba. Uma outra coisa, quantas mães que podem estar nos assistindo agora não podem trabalhar porque a gente também não tem creche tempo integral ou de qualidade para poder receber seus filhos. Então, tudo isso a gente tem olhado com muito carinho. Itaituba tem recurso, muito recurso, mas infelizmente mal administrado por uma prefeitura que em 8 anos não deixou nenhum legado para a nossa sociedade. E é um desafio, porque nós pretendemos em 2025 recuperar a alegria do povo itaitubense e desenvolver Itaituba em nos 8 anos que a gente perdeu de atraso de um governo sem compromisso para com o nosso povo. Essa ampliação da rede de atendimento à educação, a creche, por exemplo, o senhor tem projetos para aumentar o atendimento em creche já no primeiro ano de um eventual governo seu, candidato? Eu acredito que é muito possível, porque hoje nós temos uma ferramenta de gestão, diga-se de passagem, nós somos o único candidato que a gente está investindo nisso, em gestão pública. E nós estamos apenas trazendo realidades de capitais, grandes centros no Brasil que deram certo, estamos trazendo para cá. Hoje nós conhecemos a prefeitura e eu tive uma oportunidade de mostrar aos comerciantes a nossa ferramenta de gestão. Transição de governo vai ser uma das mais transparentes da história. Não vai existir assumir a prefeitura em janeiro, passar janeiro, fevereiro e março, esperando ver o que vai acontecer para colocar a casa em ordem. Nós já nos antecipamos a isso, através de ferramentas de gestão da prefeitura, a gente sabe qual é toda a folha da prefeitura, a receita da prefeitura, as despesas da prefeitura. Eu convido, para quem tiver interesse em conhecer essa ferramenta, nós já temos para exibir. E através dessa ferramenta, professor, nós acreditamos que muita coisa para o próximo ano nós vamos conversar com o Poder Legislativo, que eu tenho certeza que é de interesse do Poder Legislativo já aprovar algumas leis após a eleição, para que a gente não perca tempo no nosso novo governo. Eu não acredito que os meus colegas vereadores, que lá eu passei 10 anos, irão criar embrólios, empecilhos, para a gente poder alterar o que precisa ser alterado. Professor, a educação tem dinheiro, e muito dinheiro. Agora, faltou prioridade, faltou priorizar, faltou ter respeito com a nossa comunidade escolar, e certamente no nosso governo a gente vai buscar respeitar o povo de Itaituba. Ainda falando de criança e adolescente, candidato, na última eleição do Conselho Tutelar, conversando com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também com o promotor da Infância e Juventude, eles alegaram a questão da necessidade, aliás, de o município ter mais um Conselho Tutelar funcionando a partir de Miritituba ou, quem sabe, Moraes Almeida, para cobrir toda aquela área. Caso o senhor seja eleito, o senhor assume esse compromisso com as crianças, com o Ministério Público,
de implantar mais um conselho tutelar em Itaituba? Existe um regramento para a questão da criação do conselho tutelar. Se for legal criar um braço de um conselho para atender uma outra região, porque eu conheço aquela realidade de Moraes Almeida até Cripurizão, e nós estamos falando de uma distância de 300 quilômetros até Moraes e de 500 quilômetros até do Cripurizão. E é humanamente impossível os bons conselheiros municipais itaitubenses que foram eleitos recentemente atender toda essa demanda. Mas a gente pretende, professor, através da nossa própria rede de ensino, criar mecanismo para aproximar mais as famílias, aproximar mais os jovens da escola, para poder a gente atender melhor isso e tirar essas crianças da rua. Eu faço essa pergunta porque a gente constata, em Miritituba, por exemplo, depois que se criou esse corredor de exportação de soja, o número de casos de abuso contra crianças e adolescentes cresceu muito. A gente conversando com as autoridades, com o pessoal que faz essa rede de proteção à criança e adolescente, eles relatam muito isso. Portanto, há necessidade, se não de um conselho tutelar, porque ainda é mandato, vai demorar um pouco mais, mas de pelo menos uma delegacia funcionando 24 horas para evitar que isso aconteça, que as nossas crianças estejam sendo prostituídas na frente dos nossos olhos, sem que as autoridades façam nada para combater essa questão, candidato. Me permita fazer um comentário. Você falou de Miritituba. Semana passada agora, Itaituba recebeu 19 milhões de ISS. Desses 19 milhões que Itaituba recebeu de ISS, 14 foram provenientes de impostos vindo de Miritituba. E eu converso aqui com a população de Miritituba. O que a prefeitura tem devolvido de investimento e de melhoria para o povo de Miritituba? Falta vontade. Volto a repetir, nós nunca tivemos um governo que recebeu tanto recurso igual os últimos 8 anos. E eu pergunto, como nós poderíamos ter uma cidade melhor nesses 8 anos que passaram? Infelizmente, nós atrasamos. Mas aguardem, a partir do dia 6 de outubro, ano que vem, nós vamos recuperar o nosso atraso. Tá. Olhando também o seu plano de governo e no capítulo da saúde, eu vi um item lá que me chamou um pouco a atenção e confesso que eu fiquei procurando saber como é que isso vai ser desenvolvido no eventual governo seu, que é a questão de terceirização de médicos especialistas. Como é que isso vai se dar na prática, candidato? Professor, eu estou 1 ano e meio deputado e dentro desta janela eu tive a oportunidade de conhecer vários estados, grandes centros no Brasil. E essa realidade nós vamos trazer. Minas Gerais é o berço do consórcio de saúde e lá deu muito certo e é uma forma que você tem de baratear e de conseguir o atendimento, porque aqui em Itaituba se gasta um valor enorme com essa questão de especialista. Aí eu volto a perguntar à população itaitubense, Itaituba tem especialista? A gente está feliz com o atendimento de médicos especialistas que Itaituba tem? Itaituba já gasta com tudo isso, mas não conseguiu resolver o problema. Então, eu acredito que Itaituba deve, sim, buscar meio de participar de consórcio de saúde a nível de Brasil, para a gente poder ter todos os segmentos que é necessário para a gente trazer para a nossa cidade. Até porque não é legal. Nem todo eleitor itaitubense tem condições de, quando precisa de uma saúde mais qualificada, ele tem condições de sair daqui, de Itaituba, ele não tem condições de ir para São Paulo, ele não tem condições de ir para Mato Grosso, ele não tem. Então, poxa, eu vou trabalhar para que Itaituba tenha uma saúde, para quando eu precisar, a minha família precisar, a gente poder ser atendido no nosso hospital. E eu tenho que acreditar nisso, porque diferente disso, qual é a missão de querer ser prefeito? A gente quer vir ser prefeito para melhorar a vida do nosso povo e eu acredito que nós vamos buscar ferramentas para trazer desenvolvimento também para a saúde. Tá. Na questão da geração de emprego e renda para a população, candidato, nós temos uma população, uma grande quantidade de jovens que estão saindo, concluindo o ensino médio, concluindo o ensino técnico, saindo das faculdades e chegando na idade economicamente ativa. Eu lhe pergunto, quais as políticas públicas que uma eventual administração sua aqui em Itaituba poderia criar para beneficiar esses jovens que querem empreender e que buscam o primeiro emprego? Antes de responder sobre a pergunta do jovem, eu quero me dirigir ao comerciante. No nosso governo, Altamira, próximo aqui, vizinho nosso,
A gente já tem uma ferramenta lá tributária que o comerciante, que o empresário, ele não vai no tributos. Você consegue resolver isso tudo de forma virtual, você consegue fazer todas as emissões de que você precisa pelo seu celular, pelo seu computador. Nós traremos essa modernidade para justamente desburocratizar vários serviços. Quem aqui nunca passou uma raiva lá no tributos? Então isso nós vamos diminuir. Em relação sobre a economia, emprego e renda, está na hora de ter um gestor que comece a falar de transição econômica. Está na hora de a gente começar a buscar incentivar novas empresas. E, infelizmente, para quem quer se instalar em Itaituba, a dificuldade é muito grande. Quem deveria incentivar, propor, aproximar, dificulta. E a gente precisa acabar com isso. Mais uma informação. Todas as ações do governo que são feitas na nossa região são feitas com recurso do capital estrangeiro. Toda máquina destruída é feito esse trabalho com o investimento do capital estrangeiro. Nunca Itaituba saiu daqui para ir lá fora no capital estrangeiro para mudar esse posicionamento. Eu acredito que a gente vai trabalhar uma transição econômica convencendo o capital estrangeiro, esses países ambientalistas, que Itaituba quer conservar o meio ambiente e trazer um investimento direto para Itaituba, para a gente propor novas alternativas econômicas e daí aparece a oportunidade de emprego. E é dessa forma que a gente pretende iniciar uma transição econômica, entendendo que o ouro é finito, uma hora ele vai acabar, e não teve nenhum governo que está pensando nessa transição. É um absurdo, muita coisa do que a gente consome não é produzido aqui, vem de fora, e nessa realidade a gente abre um espaço para poder ter pelo menos mais 5, 10 mil novos empregos gerados dentro de Itaituba. Candidato, volto a repetir, no eventual governo seu, qual o espaço que políticas para desenvolver o turismo teriam no seu governo? Porque a gente vê muita gente, municípios com menor potencial turístico do que Itaituba, tendo um fluxo de turismo muito maior. E nós aqui temos um potencial enorme e ainda estamos engatinhando na questão de trazer turistas aqui para Itaituba. A gente lamenta, professor, porque perdemos 8 anos aí de governo que só viu fazer asfalto de má qualidade que está trazendo prejuízo aos nossos moradores. Esqueceu as outras bandeiras, esqueceu as outras áreas. Eu tenho discutido com as pessoas que fazem o turismo de que forma investir, de que forma melhorar. Nós temos um ministro de turismo que é paraense. Quantas vezes ele foi procurado pela gestão atual para trazer investimento para a nossa cidade? Nós temos aqui a Praia do Sapo, que a última vez que eu visitei eu era jovem, eu tinha lá menos de 20 anos e ninguém vai mais lá porque a gente perdeu uma grande atração. Nós temos praias bonitas igual Santarém tem, nós temos tantas outras opções, mas infelizmente eu desafio qualquer um, o Rodrigo e tantos outros que fazem o nosso turismo com tanta dificuldade, mas essa dificuldade não fica só no turismo, professor. Nós tivemos os nossos desportistas abandonados, os nossos fazedores de cultura sabem a humilhação que passaram, então nós pretendemos dar valorização àqueles que querem participar, fazer o turismo, fazer a cultura e principalmente também fazer o esporte. Candidato, para finalizar a nossa entrevista, o senhor tem 1 minuto e 40 segundos para mandar a sua mensagem para o eleitor que está nos assistindo nesse momento. Só gratidão até aqui ao nosso povo de Itaituba, nos transformaram no deputado em 2022 mais votado da história e nós assumimos esse compromisso de vir prefeito de Itaituba porque vocês pediram. E nós aceitamos, porque a gente entende o desmando que aconteceu na nossa cidade. E nós precisamos e queremos uma Itaituba melhor. E nós temos que lembrar que Itaituba não é uma Venezuela. Nós vivemos um governo que oprime o comerciante, que oprime os fazedores de cultura, que oprime o servidor. E eles não vão eleger um poste para ser menino de recado de um futuro governo. Sangue novo no coração do povo, W70, e eu conto com vocês. Você vai convencer mais um e nós vamos fazer o W, porque dia 6 de outubro Itaituba vai se libertar dessa perseguição de um governo que fez Itaituba andar para trás. Eu quero contar com vocês. 70 neles. Você tem mais 20 segundos. Professor, eu quero pedir seu voto. Para o Fleury, para a Andréia, para todo mundo. Nós precisamos de uma nova Itaituba e a gente tem que se posicionar e mostrar que Itaituba vai ser devolvida ao povo. Aqui não é Venezuela. Esse time
que apoiou o atual governo que tem massacrado a nossa região, nós iremos nos libertar dessa turma dia 6 de outubro. Ok, recebemos aqui o candidato Wesley Tomás, da coligação Avança Itaituba. Muito obrigado pela sua presença aqui, candidato.